Eu queria ler com os irmãos lá no Salmo 40, verso 5. Salmo 40, verso 5. Eu digo aos irmãos sempre para trazer a Bíblia, né? E muitas vezes a gente acaba até projetando, quando é um versículo só, a gente acaba projetando aqui para facilitar para os irmãos. Mas eu gosto quando você traz a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vê que o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando, é algo que está na palavra de Deus, que está todos os dias à sua disposição na sua casa. Amém, queridos? Então me acompanhe na leitura do Salmo 40, versículo 5, que diz assim: Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Repita comigo, igreja: não há ninguém igual a Ti. Diga: não há ninguém igual ao meu Deus. Não há ninguém igual ao meu Senhor Jesus. Ele é único. A leitura continua dizendo: Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Irmãos, repete comigo: Deus faz planos para me abençoar. Amém? Tem certeza disso? Irmãos, o salmista aqui, ele abre o seu coração, ele exulta de alegria, ele vibra de saber que ele faz parte de um propósito que Deus tem. E eu acho lindo, irmãos, que o salmista percebe algo importante: Deus tem planos sobre mim, na minha vida. Eu quero que você olhe para esse irmão do lado e fale assim para ele: Deus tem planos na sua vida. Por que Ele tem planos? A palavra de Deus está dizendo: Ele tem planos na sua vida e eles são maravilhosos. Sabe, irmãos, lá em Amós capítulo 3, versículo 7, eu amo esse registro histórico que ficou registrado aí, Deus falando assim: Amós, fala para o meu povo uma coisa: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Olha o que Deus está dizendo: eu não faço nada sem antes falar para vocês o que eu vou fazer. Por que é isso? O que significa isso aqui? Lá no Velho Testamento, o profeta está dizendo: olha, Deus manda avisar, tudo que Ele vai fazer, Ele faz, mas Ele avisa antes os seus profetas. Por quê? Porque quando você sabe que existe um plano, e você concorda com esse plano, o que você diz? Amém. O que é amém? Amém é: assim seja, eu concordo, estou dentro, pode ser feito, tenho minha aprovação. Isso significa amém. Alguém diz amém para os planos de Deus? Amém. Deus diz: eu tenho planos maravilhosos na sua vida. Você diz? Amém. Faça, Senhor. Lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, aqui no Novo Testamento, depois que Pedro tem um contato com o Senhor Jesus, depois que Pedro convive com o Senhor Jesus, ele percebe que tudo que o Senhor Jesus fez foi para beneficiar a humanidade. Pedro percebe que Deus tinha um plano e Jesus fez parte do plano. E quando Jesus veio para cumprir o plano de Deus, não foi nada fácil, mas Jesus conseguiu. E aí Jesus faz o que tem que ser feito, sobe aos céus, deixa a igreja incumbida de continuar fazendo o que ele faz. E aí Pedro vem e fala assim para a igreja no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, me acompanhe. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para quê, meu irmão? Para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Fala para o irmão: você foi escolhido. Não tem jeito não. O negócio é dizer amém. Olhar para o céu e falar: Senhor, me escolheu? Amém.
O negócio é concordar com Deus, irmãos, porque Deus tem planos na nossa vida, Deus tem propósito, Deus tem projetos. E a palavra que Deus me trouxe hoje, que queimou meu coração, qual é a nossa parte no propósito de Deus? Tudo bem, a Bíblia diz que Deus tem plano, tem projeto, tem propósito para a minha vida, e eu digo amém. Agora, o que eu posso fazer além de dizer amém? Será que tem alguma coisa a mais que eu possa fazer para que, além de concordar, eu também faça aquilo que é a minha parte, porque Deus está disposto a fazer o que é a parte dele. Interessante, irmãos, que eu não sei porquê, mas Deus escolheu fazer as coisas assim. Ele diz: eu não faço nada sem antes falar com os homens. E a gente percebe que realmente, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez uma escolha. Quando nós olhamos para a história da criação lá em Gênesis 1, a gente descobre que a terra estava sem forma e vazia. E aí nós percebemos que alguma coisa aconteceu para que ela ficasse assim, porque Deus nunca faz as coisas sem propósito. Deus nunca faz as coisas incompletas. Então, como é que a terra de repente está sem forma e vazia? Eu creio que quando Deus fez estava tudo correto, mas de repente Satanás foi jogado lá do céu para a terra, porque ele pecou, e quando ele viu esse planeta tão maravilhoso que Deus fez, ele fez um estrago. Ele arrebentou com tudo. Então, de repente, nesse momento que a Bíblia registra da criação, a Bíblia registra Deus encontrando então a terra completamente bagunçada, completamente um caos. E Deus diz: não, eu não faço caos. Fala para o irmão: se tem algum caos na tua vida, não foi Deus que fez. Tem alguma coisa errada, dando errado na sua vida, não é a mão de Deus nesse negócio, não. Se tem alguma coisa andando para trás na sua vida, não é plano de Deus, não. Viu? Que o plano de Deus é que você prospere, que você avance, que você governe essa terra. E aqui então, Pedro diz o seguinte: Deus chamou vocês, igreja, para dar continuidade na administração do planeta. Porque quando Deus fez o planeta, lá em Gênesis 1, Ele, depois que organizou novamente todas as coisas, Ele fez alguém para tomar conta. Então Ele fez o homem. E quando Ele foi fazer o homem, Ele escolheu fazer justamente a sua imagem e semelhança, para ter uma certa comunhão com o homem. Olha só, Deus falou assim: você agora vai, Deus faz um jardim, coloca ele lá e diz: agora trabalha nesse jardim, conserva esse jardim, enche esse planeta de pessoas, meus filhos, que eu quero transformar esse lugar num ambiente familiar. Fala para o irmão: a igreja é um ambiente de família. E a célula é a pequena família. No domingo à noite, irmão, isso aqui é o ajuntamento de todas as famílias espirituais. Mas no meio da semana, irmãos, cada casa que abre as portas: bem-vindo, irmão, que bom que você chegou. E ali acontece ali aquela reunião de louvor, de adoração, de comunhão, de ministração da palavra de Deus. A pequena família está se alimentando naquele grupinho pequeno. E no domingo vem aqui: isso é projeto de Deus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Então Deus falou: a terra toda vai ser uma grande família. E por uns tempos realmente aconteceu, porque a Bíblia diz que Deus no final do dia chegava e aí batia aquele papo gostoso com Adão, com Eva, até o dia em que o pecado veio e estragou tudo. E aí Deus olha e fala: mas cadê você, Adão? Eu estou escondido. Mas escondido por quê? Porque eu estou pelado. Mas pelado por quê? Quem te mostrou? Apareceu um sujeitinho aí, Satanás, nesse planeta, disfarçado em forma de cobra, enganou a gente, e nós caímos na dele, e agora ficou complicado, Senhor. E aí, irmãos, será que Deus abandonou o projeto? Será que Deus falou assim: eita, agora então não posso mais usar o homem, agora eu vou desistir de usar o homem, agora eu vou mandar os anjos cuidar do planeta Terra? Fala para o irmão: coisa nenhuma. Deus fala assim: eu vou restaurar esse homem, porque eu projetei esse homem para governar a terra comigo. Eu não vou fazer nada sem que o homem primeiro faça a sua parte.
Oh, glória a Deus! E aí a questão é, qual é a nossa parte no propósito de Deus? Deus determinou, eu tenho um plano e você faz parte do meu plano. Agora, qual é a minha parte? Você não tem curiosidade de saber? Eu tenho. Interessante que plano, quando se fala em plano, é uma coisa muito importante. Tudo que tem um plano funciona bem. Alguém diz amém? Por exemplo, se você pega um avião e esse avião tem um plano de voo, o piloto sabe, quando ele sobe no avião, ele liga, ele coloca a rota ali, né? Tem um aparelho ali nos computadores que ele diz, olha, nós vamos para tal cidade, lá então a rota é tantos graus e coloca. E aí ele senta lá, liga o piloto automático e o trabalho dele é não deixar o avião sair da rota. Irmãos, você sabe que chega direitinho? Chega no lugar certinho. Porque tem um plano de voo, tem uma rota e tem alguém fiscalizando para que não saia da rota. Nós sabemos também que uma empresa, seja ela indústria ou comércio, ela também, quando tem um projeto, um plano diretor que dirige, as coisas dão certo. O comércio, por exemplo, eles têm lá uma meta de vendas. E quando tem aquela meta de vendas, o proprietário, o gerente se reúne e diz assim para os encarregados da venda, olha, esse mês nós vamos atingir a meta. Aí alguém diz amém. E quando esse alguém diz amém, ele está dizendo, eu vou fazer a minha parte. O senhor está fazendo a sua, né? Está deixando aqui as mercadorias para vender, eu vou fazer a minha parte, nós vamos vender. Então, a empresa comercial e os seus vendedores precisam trabalhar juntos. Irmãos, Deus e o homem precisam trabalhar juntos. Por quê? Porque Deus escolheu dessa forma. Agora, existe um ditado aí que diz que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Não é verdade? Para quem não sabe onde quer ir, você sai de casa e alguém pergunta, onde você vai? Ah, sei lá, qualquer lugar. Quando você volta, alguém fala, onde você foi? Irmãos, qualquer lugar que você diz que foi, aquela pessoa fala, tudo bem. Agora, se você sai de casa e diz, não, eu vou para certo lugar, e você volta, onde você foi? Não, sabe que não consegui ir lá. Aí você então tinha um projeto, alguma coisa atrapalhou o seu projeto. Mas quando você não sabe para onde vai, para qualquer lugar que foi, tá bom. Tem muita gente, irmãos, na vida, que não sabe para onde está indo. Tem muita gente que nasce, como uma criança que nós vimos aqui, todo mundo, os pais enchem de expectativa, fazem a parte deles, e a criança de repente se desenvolve, cresce, mas alguma coisa acontece, ela perde o interesse pela vida, e ela cresce, se torna um jovem. Você fala assim, o que você vai ser quando crescer? Ah, sei lá, qualquer coisa. O que você gosta de trabalhar? Sei lá, de qualquer coisa. Qual é a possibilidade de dar certo? É muito pequena, porque não sabe o que é, qualquer coisa serve, qualquer coisa, irmãos, é nada. Então, nós vemos que Deus não fez as coisas assim. Deus, quando fez o homem, diz, eu tenho um propósito para o homem. Esse homem vai governar a terra juntamente comigo. E aí Deus fala para o profeta, e avisa a humanidade que tudo que eu vou fazer, eu falo, eu compartilho, para que você saiba. Amém, queridos? Então, nós sabemos que o ser humano que faz parte do projeto de Deus, infelizmente, não é qualquer pessoa. Infelizmente não é porque nasceu respirando esse ar, não é porque é chamado de ser humano, criatura humana, que essa pessoa está disposta a ajudar Deus a governar esse planeta. Infelizmente não é assim. Por quê? Por causa do pecado. Então, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos enxergar que Deus sempre teve no meio da terra, no ambiente do ser humano, um povo em que ele dizia, esse é o meu povo. Quantos dizem amém? Você olha no Velho Testamento, você encontra o povo de Deus sendo chamado pelo primeiro nome de Hebreus. Os Hebreus. Depois você vê, no meio dos Hebreus, quando eles vão para a terra prometida, ali Deus então escolhe e faz aquelas promessas todas, e aí então ele escolhe da família de Jacó os seus filhos para formar tribos,
uma nação, e ali então Deus pega e coloca as suas leis do Velho Testamento escritas para que aquele povo cumprisse, aquele povo então olhasse e antes de fazer alguma coisa ficasse preocupado. Peraí, nós vamos fazer, mas será que Deus gosta? Então esse povo que quando ia fazer alguma coisa, olhava para as leis de Deus e fazia, se Deus gostava fazia, se Deus não gostava não fazia, esse povo era chamado de povo de Deus. Amém? Então não são todos os seres da terra que são chamados de povo de Deus. No meio de toda a humanidade sempre houve um grupo que se destaca, porque essas pessoas aceitam fazer parte do propósito de Deus. Pergunto para o irmão, você aceita que Deus dirija a sua vida dentro do projeto dele? Ou você acha que sozinho você se vira? Irmãos, o povo de Deus hoje, quem é? Cadê o povo de Deus hoje? Levanta a mão aí, irmão. Sabe, irmãos, o Velho Testamento fala que o povo que Deus tinha antes de Jesus eram aqueles que na veia corria o sangue de Abraão. Os filhos de Abraão eram chamados de povo de Deus. Aí vem o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus acaba com o privilégio sanguíneo de uma raça. O Senhor Jesus vem e diz, não, se Deus quer usar todas as pessoas, todos precisam ter o direito de dizer, eu concordo de ser usado por Deus. Mas como fazer isso se nem todos nasciam da mesma genética, descendência biológica, sanguínea de Abraão? Não tinha como. Então, o Senhor Jesus vem e fala, eu vou dar a minha vida para então toda a humanidade que me aceitar, que me receber, que confessar que eu sou o seu Senhor, esse vai ser chamado de povo de Deus. Sabe, irmãos, o dia que você se tornou povo de Deus, o dia que Jesus Cristo tornou o Senhor da sua vida. Se Jesus Cristo não é Senhor da vida de uma pessoa, essa pessoa pode ser chamada de criatura de Deus. Pode ou não pode? Sim, porque o único criador nesse universo é Deus. O diabo não cria nada, ele só destrói. Então o único criador é Deus. Mas não é porque Deus criou que Deus pode usar, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então o homem com a sua liberdade pode escolher, eu concordo em fazer o que Deus planejou, ou eu quero fazer o que dá na minha cabeça. Pronto. Amém? A liberdade que Deus nos dá esse direito. Você decide, você pode fazer o que Deus planejou, ou você pode fazer o que você acha que é certo. Só que, irmãos, chega um momento na nossa história em que nós temos que tomar uma decisão. Chega um momento em que alguém ora por nós, alguém jejua por nós, alguém prega a palavra de Deus para nós, e aí o Espírito Santo vem e nos traz um entendimento novo, e aí chegamos àquela conclusão, eu não sei governar a minha vida de uma maneira tão boa quanto Deus. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar minha vida para Jesus. Irmãos, quantos agradecem o dia que Deus tocou no seu coração e te convenceu? Entrega a tua vida para Jesus. Quantos aqui agradecem? Fala isso para o Senhor, fala obrigado, Senhor, por aquele dia em que eu pude abrir a minha boca e dizer, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor. Eu quero cumprir, Jesus, a vontade do Pai. O Senhor me tornou filho, e eu quero ser filho obediente. Então nós vemos, irmãos, a terra hoje, nitidamente nós encontramos na terra hoje uma diferença muito clara entre aqueles que são criaturas e filhos de Deus. É claro, irmãos. Você vai encontrar as criaturas matando, roubando, enganando, mentindo, prostituindo, adulterando, fazendo um estrago no planeta. Criaturas que Deus fez. Mas e daí?
Não estão nem aí com o projeto de Deus. Deus não quer destruir o planeta, mas eles querem. Deus não quer que eles se envolvam com droga, mas eles querem. Deus não quer que eles vão para a imoralidade, mas eles querem. E aí Deus fala: mas eu te fiz livre, então você pode fazer isso. Mas aí, irmãos, no meio desse planeta, alguns dizem: não, eu sou livre para escolher. Eu escolhi Jesus. Aí a Bíblia, você vai lá para João, diz assim: alguns creram em Jesus, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quero dizer para você hoje, aqueles que ajudam Deus a cumprir o seu propósito são os filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Então, querido, se você é um filho de Deus, tem que saber que Deus tem propósito na sua vida. Deus quer te usar para ser uma bênção nesse planeta. Fala para o irmão do lado: eu vou ser bênção na sua vida ainda mais. Ainda mais eu vou ser bênção na sua vida. Sabe por quê? Deus planejou. Deus planejou um andar com o outro para abençoar o outro. E quando nós não queremos nos aproximar um dos outros, irmãos, eu vejo a estratégia de células, de reuniões pequenas, familiares, que Jesus criou. Alguns dizem: inventaram esse negócio, não sei que país aí. Que nada, irmãos, Jesus criou. Quando Jesus entrava naquelas casas e pregava o Evangelho, quando Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 entrando naquelas casas, quando você vê o Espírito Santo sendo derramado no dia de Pentecoste, e as pessoas então falando uns para os outros a respeito da salvação, quando você vê Deus permitir a perseguição ali no livro de Atos, e de repente eles estavam todos juntos, mas quando quer ver, a perseguição faz com que eles se espalhem. Eles vão para todos os lugares, porque Jesus disse que o Evangelho tem que ser pregado a toda a criatura, até os confins da terra, e aonde eles vão, eles levam Jesus Cristo no coração. Eles se sentem filhos de Deus com uma missão: aonde eu chegar, ali eu vou ganhar mais alguém para transformá-lo em filho de Deus. E nós vemos a igreja crescendo assim, e se reunindo de casa em casa. Então essa estratégia, irmãos, Jesus criou, e nós desfrutamos dela hoje. Por quê? Porque ali naquela estratégia, naquela casa, que muitas vezes o irmão está tão triste, tão desanimado, tão desesperado, e ele não tem para quem falar, mas aquele grupo pequeno, a sua família percebe, ora com ele, o abençoa, jejua por ele, faz o que precisa, e ele passa aquela fase difícil. Sabe, irmãos, até o pastor às vezes passa por certas dificuldades, até revolta, sabe? Semana aconteceu comigo. O pastor até falou: bem do céu, o que está acontecendo? Eu falei: eu sou um ser humano também. Eu também vejo algumas coisas acontecendo, eu também fico indignado, eu também fico assim, assado. Mas, irmãos, na minha caminhada matutina, onde eu caminho, falando com Deus, sabe, ontem pela manhã, a hora que eu saí, 6:30 da manhã, estava andando com Deus, falando com Deus. E ali, irmãos, de repente, Deus trouxe tantas revelações, inclusive essa palavra para mim. Ela surgiu dessa minha caminhada falando com Deus. Deus começou a mostrar: eu escolho pessoas para fazer a minha obra, você é um escolhido. Eu escolho pessoas para te ajudar a fazer essa obra, mas o diabo muitas vezes estraga essas pessoas. Mas não desiste, não desiste. Vale a pena. Eu falei: Deus, é verdade. E aí Deus começou a mostrar que tem pessoas que estão e depois não estão mais. Mas, irmãos, não importa que não estão mais. O dia que precisar estar de volta, Deus vai lá, traz de volta e põe aqui e fala: foi aqui que eu te pus, por que você saiu? E ele volta, não tem importância. Eu falei: Deus, então não tem problema, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não estou sozinho. Deus tem sempre pessoas, andando com pessoas. Por quê? Porque Ele escolheu fazer a obra com pessoas, ajudando pessoas. Quantos diz amém? Tá. Então Deus me deu assim, bem claro, que pelo menos 3 princípios são importantes para que Deus possa nos usar para cumprir o seu propósito. Amém? Então, se você
aceitou a Jesus, você é um filho. Se você é um filho, Deus está contando que vai poder te usar. Você diz amém? E se Deus vai te usar, a primeira coisa que eu quero que você fique sabendo nessa noite é: a minha parte Deus não faz. Deus tem a dele, sim. Eu tenho a minha, sim. Ok. A minha parte Deus não faz. Ele fica olhando e fala assim: e aí, vamos fazer a sua parte? Quando é que você começa? Quando é que você quer? E aí, irmãos, é interessante que uns demoram mais e outros demoram menos. Eu não sei quanto tempo levou para você começar a fazer as coisas que Deus gosta. Eu sei sobre mim. Sabe, irmãos, eu fiquei pelo menos mais de 25 anos resistindo a Deus, fazendo as coisas de Deus do meu jeito, fugindo daquilo que Deus tinha para mim, com 1000 desculpas, até o momento em que eu falei: amém, Senhor, então não fujo mais, então obrigado, porque embora eu estava fugindo, mas o Senhor estava comigo, nunca me desamparou, o Senhor estava apenas deixando eu chegar no ponto de concordar com o Senhor, que eu preciso fazer a minha parte, porque o Senhor está esperando para fazer a sua. Então, querido, a minha parte Deus não faz. Eu quero que você fale isso para alguém: a minha parte Deus não faz. Sabe, nós temos na história bíblica para nos ajudar o povo hebreu como um exemplo. Quando é que o povo hebreu saiu do Egito? Olha, irmãos, o povo ficou lá mais de 400 anos. O povo era escravo, não tinha propriedade, não tinha direitos, apanhava, lutava com dificuldade, tinham que adorar aqueles deuses esquisitos que tinham no Egito, não podia adorar o único Deus criador, eles adoravam bezerro como Deus, besouro como Deus, a rã como Deus, tinha umas coisas esquisitas, mas eles eram o povo de Deus, Deus que tinha levado para lá, eles se multiplicavam, mas pergunta para eles se eles queriam sair de lá. Um dia Deus manda Moisés e fala assim: fala para o povo que eu vou tirar isso daqui. Vai lá falar com o rei, solta esse meu povo. O meu povo é teu escravo, mas eu não aceito mais isso. Até hoje eu disse ok, mas agora eu vou dizer: solta o meu povo. O faraó falou assim: solta coisa nenhuma, eles são empregados, escravos meus. São teu povo, mas trabalham para mim. Eles fazem as minhas cidades, eles trazem a minha riqueza. E imagina que eu vou soltar o teu povo para ir embora para onde eles querem. Não solto. Deus falou: então vamos ver. E aí, irmãos, começou pragas e mais pragas e mais pragas e mais pragas. E é interessante que quando vinham aquelas pragas, muitas vezes o próprio povo de Deus falava para Moisés: Moisés, você veio aqui só complicar a nossa vida, porque nós éramos escravos, mas a gente comia bem. Nós éramos escravos, mas a gente não apanhava para trabalhar. Agora a gente passa fome, a gente apanha, a gente é ameaçado e o faraó cobra cada vez mais. Tudo porque você disse que nós somos filho de um Deus, povo de um Deus, e esse Deus quer que a gente saia daqui. Nós não queremos sair daqui. Mas eu falei: vamos ver até quando você aguenta. E aí, irmãos, vem uma praga, vem outra praga. Na última praga, irmãos, chegou o dia de sair do Egito. Eu não sei qual foi a última praga na tua vida que levou você a se entregar a Jesus. Tem muita gente que você está orando por ele e você vai falar: Senhor, manda a 10ª praga. Porque enquanto vem vindo a praguinha 1, a praguinha 2, a 3, ele vai tocando. O Egito a gente apanha, passa fome, é escravo, mas estamos bem aqui. Tem um pouquinho de diversão ainda. Mas chega o dia que vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Chega o dia que Deus fala: agora acabou, eu preciso de você, ô sujeitinho. Eu tenho um projeto na sua vida, você não vai morrer antes de cumprir esse projeto, não. Eu quero te usar, meu irmão. Deus fala isso para você, Deus falou isso para você, amém? Amém? E aí você veio correndo para Jesus. Só que, irmãos, quando você vem correndo para Jesus, já é um bom caminho, chegou até Jesus. Agora o Senhor fala assim: mas eu não te chamei para ficar sentadinho nos bancos da igreja, só assistindo os cultos e adorando a Deus uma vez por semana.
eu te chamei para ganhar essa nação para mim. O meu projeto é usar toda a humanidade para fazer o que eu quero, mas a humanidade não concorda. Mas você vai entrar no meio deles e vai falar ao coração deles aquilo que o Espírito Santo vai falar, vai colocar na sua boca, e você vai ser um instrumento de Deus. E aí muitos falam assim: não, que nem Moisés. Imagina, eu sou gago, eu não sei falar, e eu vou falar o que lá para aquele rei? Chega um dia que acaba a desculpa, irmãos. Deus começa a fazer milagre na tua vida. Sabe, irmãos, quando Moisés deu a desculpa de que ele não sabia falar, Deus pôs alguém para falar por ele. Teu irmão é bom de palavra, ele vai falar com você. Não, mas o que eu vou dizer? Você vai dizer que o Todo-Poderoso. Mas quem é esse Todo-Poderoso? Eles também têm gente lá que chama o Deus dele de Todo-Poderoso. Então vão medir força. E aí, irmãos, começa aquela história de põe a mão aqui, fica leprosa, tira a mão, né? E põe de novo, joga o cajado, vira cobra e pega, vira bastão de novo. E Deus começa então a mostrar a força, mostrar quem Ele é. Sabe, meu irmão, tem muita gente que acha que não é capaz de falar de Jesus para alguém, até o dia em que você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Eu não sei qual é a praga que precisa para você se dobrar totalmente ao Senhor, mas uma coisa eu sei: você é povo de Deus, e Deus diz: eu faço as coisas na terra através dos meus filhos. Tem muita coisa que Deus quer fazer nessa cidade e precisa da sua parte sendo feita. E muitos acham que a sua parte é só sentar no banco uma vez por semana e adorar o Senhor. Fala para o irmão: não é. Pode tirar o cavalo da chuva, ele vai molhar e resfriar. Se não pegar dengue. Irmãos, Deus está com uma urgência tão grande. Nós estamos olhando e vendo as coisas acontecer na terra, e o ser humano não sabe mais o que fazer, com o índice de criminalidade, com a roubalheira, com as coisas terríveis, as atrocidades de ser humano fazendo com ser humano. E a solução onde está? Não está em eleger um homem correto. Cadê esse homem? Se não for filho de Deus, não tem. Não está em sistema, mudar o sistema. Nós somos um sistema muito fraco, muito frágil de pena, vamos criar penas mais rígidas. Não adianta. Onde está a solução? O temor de Deus entrar no coração das pessoas, eles se tornarem filhos de Deus. Só os filhos de Deus é que se interessam pelas leis do Pai. Só os filhos de Deus que se interessam pelos projetos do Pai. E Deus usa os seus filhos para cumprir os seus projetos. Então, querida, a primeira coisa que eu vejo aqui é: você precisa fazer a sua parte, porque Deus não faz a sua parte. Fala de novo: a minha parte Deus não faz. Um outro exemplo que eu tenho aqui, nós vemos Davi matando Golias, né? A gente sabe que aquela história é maravilhosa, mas como é que começou essa história? Começou essa história, irmãos, que Deus mandou o seu profeta ungir Davi, quando Davi era só um pastorzinho de ovelha. E quando ele estava lá no campo como pastorzinho de ovelha, o treinamento dele era atacar pedra com estilingue nos bichos. Um dia ele ia dar um abraço num urso, que o urso assustou e morreu. Um dia ele dá um abraço num leão, que o leão não aguentou e morreu. E ele falou assim: mas espera aí, tem alguma coisa a mais em mim, porque nenhum homem abraça o urso e mata, nenhum homem abraça o leão e mata. Tem alguma coisa de Deus em mim. Aí Deus pega e fala assim: agora você vai dar um abraço num gigante Golias, você vai cortar a cabeça dele, você. E aí, irmãos, a gente vê que o mundo quis ajudar Davi a fazer o que Deus tinha. Lá vai o Saul e fala assim: põe a minha armadura. Ele tentou andar, não conseguiu, falou: não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é ferramenta de Deus, Deus não me deu essas ferramentas, isso aqui é coisa tua, Saul. E aí, irmãos, o que era dele? Um simples estilingue, uma funda, algumas pedrinhas. Então, qual era a parte de Davi? Na funda uma pedra colocou, e girou, girou, girou,
Quem é da minha idade, da minha época, sabe que tinha um cântico para as crianças que era assim, né? Qual foi a parte de Davi? Na funda uma pedra colocou, girou, girou e soltou. Qual foi a parte de Deus? Aquela pedra encontrar no meio da carapaça do gigante um espaço mortal. Mas se não tacasse a pedra? Bom, Deus ia fazer de outro jeito. Mas por que a pedra? Só para mostrar, eu só preciso que você faça a sua parte, nem que seja atacando uma simples pedrinha no gigante. Está entendendo? Está sendo claro, o Espírito Santo está falando com você, e isso que você sabe fazer para Deus, você pode achar que é só uma pedrinha, mas taca no gigante, faz a sua parte, Deus não vai fazer. Muitas vezes as pessoas falam, Senhor, eu gostaria tanto de ter algumas coisas, melhorar na minha vida. Então, você está trabalhando? Mas precisa. Senhor, eu gostaria tanto que a minha célula crescesse. Você está orando, jejuando, convidando pessoas para estar na sua célula, e quando elas vão, você leva depois para o encontro com Deus, e depois que elas voltam do encontro com Deus, você ajuda elas a crescer, e depois que elas crescem um pouquinho, você ensina a palavra para elas e diz, você também vai ter a tua célula. Você está fazendo isso? Essa é a sua parte. Mas precisa, pastor? Na funda uma pedra colocou. Essa é a sua parte. Só um convitezinho. Meu neto veio essa semana e falou, vô, faz uns convitezinhos assim, de papel bonitinho para a minha célula. Porque ele tem a célulazinha dele, de criança. E ele já veio com a ideia, ele quer uns convites para entregar para as crianças, para que naquele dia, naquela hora, elas vão na célula dele. Eu fico pensando, cadê os irmãos adultos? Estão fazendo isso? Estão convidando para ir na sua célula? Está atacando a pedrinha? Está orando por alguém ir lá? Está jejuando? Agora dia 26 de abril nós vamos entrar um período de 21 dias para o nosso jejum, para o nosso encontro, amém? Será que os irmãos vão entrar comigo nessa? 21 dias orando, jejuando. Deus, o Senhor vai mandar gente para o encontro. Eles vão para a minha célula, da minha célula eles vão para o encontro, e lá o Espírito Santo vai arrebatá-los. Então, irmãos, essa é a sua parte. A sua parte Deus não faz. Então o primeiro princípio é, Deus quer te usar, mas a sua parte Ele não faz. E o segundo princípio, a minha parte é fazer o natural. Interessante. Deus faz o sobrenatural, e eu, e você, seres humanos, fazemos o natural. E aí nós temos, irmãos, a história de um paralítico que de repente estava numa cama, doente, Jesus passando, não tinha jeito de levar esse paralítico até Jesus. Os amigos falaram assim, mas nós temos que dar um jeito, porque se esse homem aparecer na frente de Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Mas não tinha como. Qual foi a parte humana que eles fizeram? Qual foi a parte natural que eles fizeram? Irmãos, arrumaram uma escada, subiram no telhado, abriram um buraco, arrumaram algumas cordas, amarraram na cama, puseram o doente na cama com muito cuidado, desceram na frente de Jesus. Você não vê que isso é tudo parte humana? Ou tem alguma coisa divina aí? Ou eles vão falar assim, Senhor, manda um anjo agora aqui, ele fica abanando as asas que nem um colibri assim, a gente põe o paralítico com bastante cuidado, ele vai lá e na frente de Jesus. Não, irmãos, anjo não é para isso. Mas pegar uma escada, subir no telhado, abrir o telhado, botar o sujeito numa cama, descer em corda, não é parte humana? Então, o natural é a nossa parte, Deus não faz. O que Deus espera? Eu quero te usar para fazer o meu projeto. Sim, mas o que Deus espera que eu e você façamos? Fala para o irmão, só o natural. Só o natural, só o natural. E aí, irmãos, quando Jesus viu que eles tinham fé e fizeram a parte deles, Jesus falou assim, agora eu vou fazer a minha parte. E qual foi a parte de Jesus? Jesus chega naquele homem, irmãos, olha que coisa linda. Ele olhou, viu descer aquela cama, olhou para os caras, falou assim, esses têm fé, hein? Fizeram a parte deles, agora eu vou fazer a minha. Olha para aquele homem e fala assim, bom, a minha parte é falar para você uma coisa importante. Perdoados estão os seus pecados.
Você não pode falar isso para alguém? Aceita Jesus Cristo e os seus pecados são perdoados. Você não pode falar isso para alguém? Pode ou não pode? Jesus fez algo sobrenatural? Uau, você viu o que Jesus falou? Não, fez algo natural. Com base no que Jesus fez isso? Porque o Pai tinha dito que Ele tinha poder para perdoar os pecados. E aí, irmãos, Ele transferiu esse poder. Ele disse: você também pode fazer essa declaração: perdoados estão os seus pecados, se a tua fé estiver no Todo-Poderoso. Olha, a notícia mais gostosa de ouvir é quando você tem uma dívida que não pode pagar e recebe uma cartinha do credor dizendo: a tua dívida foi perdoada. Oh, glória a Deus! Já pensou? Você deve um imposto violento e aí vem uma anistia. Sabe o que é anistia, né? Perdão do governo. E de repente você olha para aquilo e fala assim: você não deve mais nada. Você lê de novo: eu não acredito. Você não deve mais nada. Eu não acredito, olha para mim, o que está escrito aqui? Você não deve mais nada. Mas como? Foi perdoado. Irmãos, tem pessoas que estão debaixo de uma acusação tão grande do diabo que elas precisam ouvir de alguém dizendo: entrega a tua vida para Jesus e os teus pecados estão perdoados. Para sentir o alívio do perdão. Eu creio que na hora que Jesus falou isso, aquele homem sentiu assim: meus pecados perdoados, ótimo. Mas aí passou aquela acusação, né? Bom, então diante de Deus eu estou bem, né? Vou morrer paralítico, vou para o céu. Jesus falou: não, agora vem a outra parte. Eu fiz a minha, agora o Pai vai fazer a dele. Quer ver? Levanta dessa cama e anda. E não é que levantou e andou? Por quê? Jesus, homem, fez o natural. Levanta e anda. Fez o natural, teus pecados foram perdoados. E o Deus Todo-Poderoso fez a parte divina. Quantos dão glória a Deus? Fala assim: o natural podemos fazer, porque é a nossa parte. Agora, o que nós temos feito de natural? O que você tem feito de natural, irmãos, na obra de Deus, para que Deus pegue o natural e faça agora a parte dele, o sobrenatural? Jesus estava num lugar e chega uma mulher de má fama, e essa mulher, irmãos, começa a beijar os pés de Jesus, começa a chorar e molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, pega o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus, e o povão olhando. E estava na casa de um fariseu. Fariseu é aquele religioso, irmão, estritamente cumpridor das leis, que tem até orgulho disso, que usa até uma roupa diferente para dizer: ó, eu sou estritamente cumpridor das leis de Deus. Aquele fariseu, irmãos, olhando para aquela cena, e aquela mulher chora e enxuga os pés de Jesus, e com seu próprio cabelo, e aqueles caras olhando, já começando a torcer o bico assim: se esse cara fosse de Deus, ele ia descobrir que essa mulher não é tão boa assim. Como é que ele aceita o negócio dele? Não sei não, esse negócio está mal escrito aí. E de repente aquela mulher pega um perfume e começa a perfumar os pés de Jesus, e todo mundo olhando. Aí Jesus vem e fala assim: sabe o que ela está fazendo? A parte que ela pode fazer. Você não pode chorar, irmãos, aos pés do Senhor? Se você tem uma dificuldade, você não pode chorar aos pés do Senhor, irmão? Você não pode se humilhar diante do Senhor, meu irmão? Pode ou não pode? Ou vai esperar o diabo vir com humilhação em cima de você? Melhor você tomar a iniciativa e se humilhar aos pés do Senhor. Parte natural. E aí a parte divina foi que o Senhor Jesus disse: mulher, se você está perdoada, porque o que você fez demonstrou que você está disposta a fazer o natural, a tua parte. E agora o resto é com Deus. Está entendendo, irmãos? Então, queridos, primeira coisa, a minha parte Deus não faz. Segunda coisa no propósito de Deus que Ele espera de nós: a minha parte é fazer o natural. E a terceira e última coisa, o que você imagina que é a terceira parte para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida? A minha parte vem primeiro. A minha parte, não é Deus que faz primeiro, depois que Ele faz, aí eu faço? Deus primeiro me dá o dinheiro, depois que Ele dá o dinheiro eu compro? Deus primeiro faz o milagre, depois que Ele fez o milagre, então eu faço a minha parte? É assim, irmãos? Nós gostaríamos que fosse assim. Nós gostaríamos, irmãos, que não precisássemos agir com fé.
Todos nós gostaríamos, irmãos, de primeiro enxergar para depois colocar o pé. É ou não é? Ninguém gosta de pular no escuro pela fé. Ninguém gosta, irmãos, de acreditar naquilo que não vê. Só que quando nós agimos assim com Deus, Deus não pode nos abençoar, porque Ele, quando tem um projeto para nós, Ele diz: o meu projeto é abençoar e prosperar você. Por que você não acredita em mim? Por que você não acredita em mim? Por que você fica esperando primeiro eu dar o dinheiro para depois você entregar o dízimo? Por que você não entrega o dízimo pela fé? Por que você primeiro não ora e depois fica esperando eu curar? Não, você fica esperando alguma coisa acontecer para depois agradecer. Irmãos, tem muitas pessoas que não têm coragem de orar pela cura de um enfermo. Você já orou pela cura de um enfermo? Você já chegou numa enfermidade que o médico fala: é câncer, vai morrer daqui 3 meses. Você fala assim: Senhor, em nome de Jesus eu declaro, vai ser curado agora. Você tem coragem de falar isso? Irmãos, por que a gente não tem coragem? Porque a nossa fé não é suficiente. A nossa fé. Mas se Deus começa a dar uma evidência de uma melhorazinha naquela enfermidade, aí você fala: gente, vamos orar mais, que já começou a funcionar. Quando você vê que já começou a dar resultado, você corre e agora nós vamos orar mais, agora nós vamos orar, vamos até jejuar, irmão, porque já começou a dar resultado. Olha, só um pouquinho que a gente ficou assim, Deus já começou a fazer, porque Deus já começou a fazer, agora nós vamos fazer a nossa parte. Mas é o contrário, a minha parte vem primeiro. Está entendendo, povo de Deus? A minha parte vem primeiro. Então, queridos, eu tenho base bíblica para dizer para você isso, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos encontrar no versículo 45, o apóstolo Paulo trazendo uma palavra aos coríntios. No versículo 45 de 1 Coríntios 15 diz assim: porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Então, irmãos, primeiro acontece o natural e depois vem o espiritual. Isso é honrar ao Senhor com fé. Se você fica esperando Deus fazer primeiro a parte dele, para depois você fazer a sua, está fora do princípio. Primeiro faça a sua parte. Diga: a minha parte vem primeiro. Glória a Deus, irmãos. Está com certeza de que isso é assim mesmo? Tem certeza, irmãos? É interessante que levaram um demoniado diante de Jesus, e já tinham levado antes diante dos discípulos, e os discípulos não deram conta. E de repente chega diante de Jesus, e Jesus diz uma palavra, e depois que Jesus diz a palavra, sai daqui, os demônios saem. Então, se Jesus não tivesse dito aquela palavra com fé, não tinha como Deus honrar a fé de Jesus. Talvez os discípulos, quando viram aquilo, tentaram amarrar, tentaram bater, tentaram fazer uma opção de coisa, né? Tudo, né? E falar assim: isso aqui é um negócio que se Deus não fizer, nós estamos enrolados. Não, Deus vai fazer mesmo. Mas o que se esperava e que Jesus fez? Jesus olhou para o demônio, deu uma ordem: sai daqui agora no meu nome. Porque ele é Jesus. O que ele espera que você faça? Sai daqui agora em nome de Jesus. Aí o demônio leva um susto, falou: peraí, ele está fazendo a parte dele. Se ele não abrir a boca e não declarar, Deus não faz nada, porque Deus escolheu usar o homem, mas ele espera que o homem concorde com ele. E quando você concorda com Deus, você tem que declarar a tua concordância, abrindo a tua boca e dizendo, entende, irmão? Dobrando o teu joelho e orando, fazendo a tua parte. Quando o diabo vê que você quer concordar com o projeto de Deus, quer ser usado por Deus, e faz a tua parte,
Deus põe a mão em cima e diz: eu estou com você, vai acontecer o que você disse, porque esse é o meu propósito, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, irmãos, por favor. Quero encerrar essa palavra onde eu quero que fique bem forte no seu coração apenas 3 frases. A simplicidade dessa palavra, irmãos, é em cima de 3 frases. Eu quero que você saia daqui hoje se lembrando, irmãos, que Deus escolheu fazer as coisas usando a sua vida. Eu quero que você feche teus olhos e coloque isso no teu coração. Deus escolheu fazer as coisas usando a minha vida. Isso significa que enquanto você não decide ser usado por Deus, as coisas de Deus ficam paradas. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele escolheu colocar limites no poder dEle, porque Ele escolheu fazer junto com você, junto comigo. Então, embora Deus é todo poderoso, Ele escolheu: eu vou me limitar ao momento do homem, à ação do homem, porque Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas aí não precisava ter mandado Jesus como homem, aí não precisava ter feito lá no jardim aquela promessa para Satanás: da semente da mulher vão pisar na tua cabeça, e esse que vai pisar na tua cabeça, irmão, é semente de mulher. Você é semente de mulher. Ou tem alguém que nasceu de outro jeito aqui? Então, irmãos, sobre nós, semente de mulher, existe o Espírito Santo de Deus, e você é chamado hoje de igreja do Senhor Jesus, e é a igreja do Senhor Jesus que vai pisar na cabeça do diabo. Mas você precisa dizer: eu concordo de pisar na cabeça do diabo. E aí você então está disposto a concordar e colaborar que o plano de Deus se cumpra. Então, queridos, guarde bem essas 3 palavras. Quantos querem fazer o propósito de Deus se cumprir na sua vida? Diga amém. Diga: Senhor, eu concordo de ser usado pelo Senhor para cumprir o teu propósito na terra. Amém. Então agora diga: mas eu sei que a minha parte o Senhor não faz. Então o que você decide agora? Se a tua parte Deus não faz, o que é que você decide agora, meu querido e amado irmão? Fala com o Senhor. Fala: Senhor, o Senhor vai me usar, eu sei disso, mas o Senhor está esperando eu fazer a minha parte, porque ela o Senhor não faz. Então, o que você diz para o Senhor agora? Fecha os teus olhos, não distraia a tua atenção. Esse é um momento precioso, vai mudar a tua história se você falar sério com Deus agora. Deus está dizendo: eu estou prontinho para te usar, eu ainda não pude te usar até agora, que talvez eu não ouvi você concordar comigo, então você está esperando que eu faça e você fique só olhando, mas agora, o que você aprendeu nessa palavra? A minha parte Deus não faz. Então diga: Senhor, a minha parte eu vou fazer. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, a minha parte é fazer o natural. Nesse momento, feche teus olhos. Deus vai mostrar para você. Sabe o que é coisa natural? É coisa que dá para fazer. É coisa que você pode fazer, você pode comprar, você pode convidar alguém, você pode ler mais a palavra, você pode orar mais. É tudo coisa que você pode fazer. Tem nada de sobrenatural nisso. Nada, nada. É coisa da natureza humana. Deus escolheu usar o homem com as suas limitações. Então você vai usar as suas limitações. Diga: a minha parte é fazer o natural. Diga: Senhor, eu vou fazer a minha parte, que é o natural. Aleluia. E a terceira, a minha parte vem primeiro. Está disposto a fazer a primeira sua parte, irmão? O que é a sua parte? Ora, jejua, lê a palavra, procura obedecer a palavra, procura
conviver no meio dos irmãos que têm o mesmo propósito com você. Sabe, irmãos, não se deixe levar pelas pessoas que querem desviar você do propósito de Deus. Comece você a tomar iniciativa. Eu volto para os caminhos do Senhor se eu estava desviando dele. Eu volto para o propósito de Deus se eu estava saindo dele. Então, comece você a fazer algo diferente. Primeiro, faça você. E aí você vai ver o que Deus vai fazer amanhã, depois. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que essa palavra, irmãos, hoje sirva para você tomar uma decisão. Essa palavra tão simples. Deus nos escolheu para fazer as coisas junto com Ele, mas a parte sua Ele não faz. E o que Ele espera de você é só o natural. E o que você tem que fazer, faça logo primeiro, depois Ele faz a dele. Essa simplicidade, se você guardar essa palavra, ela está aí no seu informativo. Ela vai ser discutida na sua célula essa semana. Irmão, deixa essa simplicidade de palavra mudar alguma coisa na tua história. Amém? Vamos ter um cântico para a gente encerrar? Glória a Deus. Aleluia.